Uma boa noite a todos vocês que já estão aqui conosco em mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Depois de tudo que eu passei, eu só tenho gratidão por Deus, né? Por me dar a oportunidade de voltar para a Hora da Prosa. E hoje, gente, eu fico muito feliz em receber, literalmente na cozinha da minha casa, uma grande amiga que é a Daniele. Seja muito bem-vinda à minha casa, Daniele. Obrigada. Daniele Cabral Inácio, ela é Antônio Carlense, olha que bacana, né? Sim. É bom falar isso, adoro falar que o convidado ou a convidada é Antônio Carlense. Ela é psicóloga clínica e também psicopedagoga. É isso mesmo, Sim. Daniele? Sim. Daniele, ela é filha também de um casal amigo, que é a Ieda e o Luiz Inácio, e também dos amigos, né? A irmã da Ana Paula, que por sinal estudou comigo, nós Sim. estudamos juntas, Paula Cristina e o Luiz Antônio. Sim. Quer dizer, todo mundo de casa, né? Isso é ótimo. Daniele, tem muita gente, Antônio Carlos, eu acredito que não saiba, ou pelo menos não sabia até agora, que você é psicóloga. Sim. Como é que você decidiu ser psicóloga? Então, eu entrei na faculdade com 17 anos. Na época, eu pensava em fazer fono por causa da minha sobrinha, Tayane, que tinha deficiência auditiva. E aí eu pensei em fazer fono e pensei numa segunda opção. E aí eu li muito a respeito das profissões e cheguei à conclusão que o que eu queria mesmo era psicologia. Aí comecei, né? E a psicologia, né, hoje não, né, sempre foi uma profissão muito importante, mas hoje eu vejo a psicologia, assim, um pouco mais importante, principalmente na questão da inclusão, né, Daniela? Sim. Eu vejo, assim, muitos psicólogos trabalhando essa questão da inclusão das crianças. Sim, sim. A questão da inclusão, hoje em dia, ela está sendo mais aceita, mas ainda é muito difícil. Porque eu falo que antes de qualquer coisa, para a criança ser incluída na escola, é necessário a gente trabalhar a família. A família, quando decide ter um filho, ela programa ter um filho e sonha com o nascimento desse filho. E quando o filho vem especial, é como se ela vivesse um luto, né? Então, a família precisa sair do luto para ir à luta em busca do crescimento e da evolução da criança. E aí a criança cresce e vai para a escola, né? A escola, é necessário que a escola consiga acolher a família e consiga acolher a criança, porque antes de qualquer coisa a criança precisa ser acolhida para ela conseguir vencer. A gente, é muito fácil falar às vezes do problema do outro, né, Daniele? Mas ontem mesmo eu estava assistindo Criança Esperança. Sim. E eles estavam falando da inclusão dos autistas, Sim. sabe? Teve uma parte que aquele apresentador Mion, acho que Mion mesmo, ele falando do filho, né? E você vê o carinho, né, que ele fala do filho dele. É fácil? Acredito que não. Né? É o que você disse. Você aguarda, você fica esperando o seu filho, sua filha, e de repente chega uma criança especial. Mas eu também já vi, Daniel, muitos casais, que não se davam bem, e depois que foram pais de uma criança especial, passaram. Renovou o casamento. É uma coisa interessante, né, isso? Sim. É bem interessante mesmo. E o que a família necessita antes de qualquer coisa é ter aceitação. Porque algumas famílias não aceitam quando a criança chega, entendeu? E aí é necessário ter a aceitação da criança especial
para conseguir ir à luta e fazer um trabalho bacana. Eu acho que você sabe, eu tenho uma sobrinha que é deficiente auditiva. Sim, eu a conheço. Sim, e não foi fácil. A minha irmã passou por uma luta na época. Eu estudava em Belo Horizonte, eu fazia psicologia lá e não foi fácil, sabe? Ela entrou na escola comum, a gente tentou a inclusão escolar dela e muitas vezes a minha irmã ouvia na escola eles falarem, mas por que você não coloca ela numa escola de surdos, sabe? E ela insistiu e acreditou. Hoje a Tayane está com 32 anos, Como que fez o tempo faculdade. passa, né, Sim, gente? Eu sim. conheci ela criancinha. Ela fez faculdade, trabalhou no Bradesco, tem carteira de motorista, tem uma filha linda que não tem deficiência. Olha, a Cristina já é avó? Já. Olha, A Manu gente. tem 8 anos. Sim, sim. Então, não foi fácil. E aí, quando a gente vive na família da gente, é que a gente consegue entender o que realmente acontece. Mas aí vem eu falo que de tudo que parece ruim, a gente tem que tirar algo bom. Sim, Né? também penso assim. Olha só, hoje você tem o prazer, né? O prazer de falar, olha, minha sobrinha tem 32 anos, é mãe de uma criança de 8 Sim. e conseguiu conquistar tudo aquilo que ela almejava. Olha Sim. que bacana, né? Sim. Mostrar para as pessoas que o ser especial não é ser diferente. Porque as pessoas, elas encaram isso de uma forma muito doida, né? De uma forma muito doida. Porque o ser especial, ele não é diferente das outras pessoas. Ele tem, às vezes, algumas limitações. Sim. Simples assim. Sim. Não é? Sim. E quantas crianças especiais, quantos adultos que desenvolvem, às vezes, sei lá, perde a audição, mas desenvolve outros talentos, Sim, né? com certeza. Com certeza. E isso é provado pela medicina, não é, Daniela? Acredito que sim. Porque, por exemplo, o deficiente auditivo, ele tem a visão mais aguçada, né? Então, ele tem uma perda, mas ele aguça uma outra parte do corpo que evolui mais, né? A gente conhece, né, no dia a dia quantas pessoas especiais assim que são fantásticas, Sim. não é? Por exemplo, eu tenho um primo autista e ele canta, mas como ele canta, ele sabe todas as músicas, Sim. todas as letras. Aonde ele aprendeu? Sei. Eu sei que ele canta tudo que você pode imaginar. Sim. Sim. E é um rapaz carinhoso, sabe? O que às vezes. As pessoas não conseguem entender que um autista pode ser carinhoso, né? E muito carinhoso. Sim, sim. Geralmente são muito carinhosos, né? Sim. Quando eu trabalhei em Barbacena, né, ele tinha um rapaz, também autista, que ele ia muito na minha sala, sabe? E ele era cozinheiro na época lá no Grocotó. Uhum. Ele foi cozinheiro no Grocotó, um dos melhores cozinheiros do Grocotó, autista. Pois é. E as pessoas, assim, elas espantam com isso em vez de achar que é normal, é super normal. Sim. Não é? Sim. E essa questão da inclusão escolar, Cristina, eu tenho pacientes autistas, né? E a gente vem encontrando uma dificuldade, às vezes, na própria escola, que às vezes a criança tem um comportamento na escola que é diferenciado. E aí eu tento fazer um trabalho com a escola, porque na inclusão escolar é necessário que a gente trabalhe a interdisciplinaridade, né? O psicólogo, ele tem que ir à escola. Os profissionais que atuam com a criança, se você não pode ir à escola, hoje em dia, com a pandemia, né? A gente agora tem a opção do online. Sim. Então, faça uma reunião online e aí a gente consegue trabalhar muita coisa.
com a escola. É necessário esse trabalho com a escola. Especializadas, né? São professoras de apoio. Professoras que acompanham a criança que é especial, né? Isso ajuda muito. Ajuda sim, ajuda. Mas algumas escolas ainda resistem, infelizmente. Agora as escolas do município e do estado têm. Graças a Deus. Sim, né? sim. O Daniele, é o que você falou no início. Quando às vezes a própria família não aceita, aí vai para a sociedade que também não aceita, Sim. Cai numa escola que não aceita, Sim. E ninguém para pensar no sofrimento desse ser humano, né? E da família. Também. Sim. Porque assim, nossa, é horrível. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu ouço 40% a menos. Eu tive um problema quando criança, calcificou o meu ouvido. E descobri isso depois de adulto. Sim. Quando criança, eu não sabia. Tanto é que eu falo muito alto. Bem, dizem que eu falo alto, eu não sei. Eu consigo ler os lábios das pessoas por obra divina, né? Sim. Porque eu cresci, me habituei eu achei o caminho, né? Mas olha, com essa deficiência que não é tão grande, Sim. Às vezes eu me sinto incomodada, porque às vezes a pessoa está do outro lado da rua, fala alguma coisa e eu não entendo. Eu sei que ela está falando, mas eu não sei o que ela está falando. Sim. E é horrível. Então eu imagino assim, uma criança que já nasce com essa deficiência, até ela se adaptar com tanta gente rejeitando, é horrível. Sim. E o ser humano, às vezes, ele é muito assim. Não sei nem que palavra eu uso, sabe? Assim, o ser humano, ele às vezes é muito medíocre, Sim. né? Porque ele esquece que amanhã pode ser dentro da casa dele. Exatamente. Não é? Hoje você joga pedra e amanhã pode estar dentro da sua casa. Sim. Agora, Daniele, você como mãe, como tia de alguém especial, Sim. o que você falaria para um pai e uma mãe hoje? Então, aconteceu outro dia de uma mãe de um autista. Ele já tinha sido diagnosticado como autista, porque o autismo ele é diagnosticado pelo neurologista, né? E aí a criança passa por vários profissionais para a gente confirmar a questão do diagnóstico. Sim. E aí essa mãe me procurou querendo saber se realmente ele era autista. E aí eu fiz a avaliação e fiz um relatório, entreguei para ela. E aí eu fui conversar com ela. E aí eu expliquei para ela que o diagnóstico, falando assim, parece fácil, mas não é, né, para a família. Mas o diagnóstico é muito pouco dentro daquilo que a gente pode trabalhar com a criança. A gente não tem que se preocupar com o diagnóstico, a criança não é um diagnóstico. A gente precisa trabalhar na criança autonomia, independência. É isso que a gente precisa trabalhar com a criança. Mostrar para ela que ela é capaz, né? Exatamente, exatamente. Dentro daquilo que ela pode fazer, vamos trabalhar tudo isso aí, estimular. Quanto mais você estimular, mais você consegue, né? Então é importante falar para os pais que a criança não é o diagnóstico. A criança é um ser humano que vai evoluir, que vai amadurecer e vai crescer. Então a gente precisa trabalhar esse crescimento, a autonomia, a independência. E aí fica bacana. Gente, vocês porque não estão aqui no meu lugar. Eu tô vendo você falar, os seus olhos até brilham, né? Sim. Você vê carinho quando você fala das crianças. E, Daniele, existe assim, por exemplo,
o autista, da pessoa que tem problema de audição ou de visão, a questão do tratamento é muito diferenciado uma coisa da outra ou não? Não, não. A gente precisa trabalhar o ser humano, né? Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que tem paralisia cerebral. Ela não fala, Cristina, uma palavra. Ela era minha da APAE, porque eu trabalhei 10 anos na APAE, né? Eu falo que a APAE foi uma escola para mim. Mas eu cheguei num ponto na APAE que eu percebi que eu precisava sair. E aí, na época, eu pedi demissão. E sair para continuar aqui fora. Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto, né? Sim. Para fazer coisas diferentes e tentar evoluir, crescer mais. E aí eu saí da APAE e essa moça, que na época, quando ela foi minha na APAE, ela tinha 12 anos. Hoje ela deve ter uns 28, 29. Ela não fala uma palavra. A mãe dela chega no consultório e vira para mim e fala assim: eu não vou te falar nada não, ela vai te contar. E aí a gente traz ela para dentro, o porteiro leva ela no colo para minha sala, ela entra e eu converso com ela e entendo tudo que ela quer me dizer. Pelo olhar e pelo balançar a cabeça. Então, assim, o que a gente precisa com os especiais é ter paciência, é entender isso com todos. Dá atenção, Exatamente. saber ouvir. Né? Sim. E aí, às vezes, quando ela fala alguma coisa comigo, que eu falo assim, eu não estou conseguindo entender. Aí ela faz assim na porta, tipo assim, chama minha mãe. E aí eu chamo a mãe. Eu falo, espera aí, vou chamar sua mãe. Aí a mãe vem e eu falo assim, olha, ela está querendo me dizer alguma coisa. Mas isso eu não estou conseguindo entender. Mas a mãe entende. A mãe entende. A mãe entende. E se todas as mães fossem como essa mãe? Eu conheço uma mãe, agora engraçado, me deu um branco, eu não vou me lembrar o nome dela. A filha dela é cadeirante e dança. Ela apresenta, ela já apresentou aqui Antônio Carlos. Há poucos dias mesmo eu encontrei com ela em Barbacena. E assim, ela dança com a filha. Você nunca teve... É daqui? Barbacena. De Barbacena? Agora me deu um branco, eu não me lembro o nome dela. Ela veio aqui, Antônio Carlos. Quando eu estive com fez algumas apresentações para nós, sabe? Aqui, Antônio Carlos. E há pouco tempo encontrei com ela em Barbacena e ela me falou que a menina continua dançando e ela também. E assim, você vê que as duas têm uma conexão. Sim. Né? É uma conexão muito bonita. Sim. E o que eu acho interessante, que quando elas estão juntas, até porque eu nunca vi elas separadas, né? Sempre juntas, a impressão que eu tenho é que são uma única pessoa, sabe? Elas se tornaram uma única pessoa. E você vê o carinho da mãe. A menina dança e dança bem a cadeira, sabe? Que linda. E você vê assim o carinho, a alegria da mãe de ver a menina em apresentações. Sim. Sabe? Sim. Muito bacana. Ela é de Barbacena. Talvez até o final da prosa eu ainda lembre o nome dela. Sim. Depois que eu tive Covid, eu fiquei meio assim, sabe? Tem hora que foge alguma coisa. Mas é uma sequela, né? Acho que é, né, Daniela? Sim, eu também tive e eu também, às vezes, esqueço uma coisinha. É a idade, né, diretora? Pode ser a idade também, eu já não sou nenhuma criança. Daniele, como psicóloga, todos, dentro do seu consultório, todos os seus pacientes, né, são especiais ou não? Você também é clínica? Sou. Você atende a tudo? Atendo. A paciente mais nova tem 2 anos. Preciso te ver, que coisinha mais bonitinha. Mas me conta isso. Como que uma criança de 2 aninhos faz o quê? Análise? Não. É porque, por exemplo,
as crianças têm a questão comportamental, sabe? Ah, No caso dessa mocinha em específico, ela não conseguia fazer cocô, evacuar. E aí ela veio para mim com a questão do evacuar. E a gente já conseguiu tratar, mas agora tem a questão do fazer xixi no vaso, que ela ainda não consegue. Quando ela vai fazer xixi, ela faz na fraldinha. E gente, aí, que interessante. sim, sim. Não sabia. Eu não sabia que a psicologia é tão longe. Vai. E aí, no caso, essa é a mais novinha. E eu atendo até idosos. Eu atendo. Mas, assim, o meu público principal é criança, sabe? Eu atendo muitos adultos, mas a maioria tem muita criança, muita. A procura de criança é. E hoje, infelizmente ou felizmente, eu não consigo atender todas as pessoas que me procuram, porque eu não tenho horário. Eu falo infelizmente porque eu fico com a sensação de que eu podia ajudar, entendeu? Mas infelizmente você é humana também, né? Sim. E tempo é tempo. Exatamente. Mas o bom de tudo isso é que atualmente existem muitos psicólogos, muitas psicólogas, né? Isso é legal, porque Sim. também dá uma oportunidade para outras pessoas. Sim. Agora, Daniela, dentro da psicologia, você gosta mais da área especial? O que você gosta mais? Então, quando eu comecei a faculdade, o meu sonho era trabalhar na APAE. Meu sonho profissional era trabalhar na APAE. Então, eu sempre tentei me especializar nessa parte de crianças especiais, sabe? E aí eu fui conhecendo outras crianças, e aí eu fui percebendo que atender criança é muito bom. Nossa, é muito bom. Quer dizer, na realidade, o atendimento psicológico, eu amo muito o que eu faço, sabe? Que bom. Sim. Tem os seus olhos, né? A gente percebe quando o profissional quando ele gosta. A semana passada, nós recebemos aqui um farmacêutico também de Antônio Carlos, Guilherme, e eu estava comentando. O bom profissional, essa é a minha forma de enxergar, talvez eu esteja errado. O bom profissional é aquele que faz aquilo que gosta. Sim. Né? Ele pode ser um profissional mais que, às vezes, entra numa faculdade ou arruma um emprego que, por necessidade, né? Às vezes não tem a oportunidade de escolha, Sim. ele vai sempre lutar para tentar ser o melhor, mas ele não consegue. Sim. Porque ele tem uma tendência para outra profissão. Sim, né? eu faço orientação vocacional em adolescentes, sabe? E o que eu trabalho com eles é exatamente isso. Leiam a respeito da profissão. Eu dei sorte, porque na época eu não fiz orientação vocacional, mas eu decidi ler a respeito das profissões. Dei sorte de, com 17 anos, fazer a faculdade que eu realmente amo o que eu faço. Mas eu trabalho muito com os meninos exatamente isso. Porque às vezes eles procuram a profissão pensando no status que ela tem. E aí eles não. Aí eu falo com eles, olha, como que você vai ser um bom profissional se você não gosta do que você faz? Você, enquanto profissional, só vai se destacar se você fizer o que você ama. E é verdade. Né? E atualmente a gente vê muito isso, né? Sim. Às vezes até por influência da família. Sim. A família quer que o filho seja médico, Sim. que seja engenheiro, né? E às vezes o filho nasceu para ser carpinteiro, por exemplo. Daniel, você nem imaginava vir ao mundo, mas seus pais com certeza lembram. Aqui em Antônio Carlos tinha um varredor de rua que tinha apelido de Gibi. E eu lembro demais, ele era negro, alto, magérrimo. E eu era criança e eu nunca vi ninguém varrer a rua como o Gibi.
Olha, Então, assim, e eu tenho essa imagem dele. Aí a pessoa fala, mas varrer uma rua é muito simples. Não, não é simples. Você percebe a diferença de quem gosta e de quem está ali só porque precisa sim, trabalhar, sim, né? E a juventude hoje, não sei se influência dos amigos, da família, não sei, eles estão muito preocupados com o status mesmo, é o que você sim, disse. sim, E aí lá na frente é uma pessoa frustrada, né? exatamente. Ou faz a faculdade até um determinado ponto e para, porque percebe que não tem nada a ver com ele, né? Ou continua e se frustra enquanto profissional, exatamente. A gente sabe de casos, aqui em Antônio Gás eu sei de um caso que o cara gostava de plantação, e o pai queria que ele fosse engenheiro, e ele formou em engenharia no dia da formatura, ele pegou o diploma, entregou o pai dele e foi plantar. Olha só. Ele falou, olha pai, formei para você, viu? Então assim, e ele se deu bem, depois eu penso que financeiramente ele ficou muito melhor que o pai, Sim, né? Plantando. exatamente. E na Fazendo o que realidade ama. ele puxou quem? O pai, porque o pai mexia com lavoura, Sim, sim, só que ele queria ver o filho engenheiro. Ele viu, mas ele não viu o filho exercer a profissão, sim. né? Agora, o Daniel, a psicologia, eu sei que é um leque muito grande, mas você podia falar para nós, só as pessoas que estão participando conosco, para elas saberem assim, aonde que a psicologia pode encaixar hoje, como que ela pode ajudar as pessoas, porque às vezes o pessoal pensa também no psicólogo só no consultório, Sim, nossa, é né? um leque muito grande. Tem a questão de, vamos ver o que eu vou lembrar. É só uma É, pincelada, por só para... exemplo, recursos humanos, né? Onde o psicólogo atua nas empresas, fazendo recrutamento, seleção de profissional. Tem a questão da psicologia social, a psicologia escolar, que é diferente da psicologia clínica. A psicologia escolar, o profissional atua na escola, não fazendo o atendimento clínico dos alunos. Se houver a necessidade do aluno precisar do atendimento psicológico, o psicólogo escolar encaminha para o psicólogo fora da escola. Ah, né? É, porque na escola é diferente, não é um atendimento clínico, entendeu? E o psicólogo na escola, ele pode ajudar muito o profissional, né? Os professores. Também, mas a E gente quando ele percebe que o professor também precisa de um tratamento, ele encaminha. acredito que sim, acredito que sim. Porque às vezes eu penso, né? Cada um tem uma loucura. Às vezes eu fico pensando, é, o professor ou a professora, eu penso que é uma coisa muito, muito difícil, Sim, né? É muito desgaste. E às vezes a gente preocupa, né, com a criança. Ah, a criança precisa disso, daquilo, e esquece que o profissional também precisa. Chega num ponto que ele já está tão desgastado que ele precisa desse apoio. Por isso que eu estou perguntando sim, se o psicólogo, ele estando dentro da escola, se ele mesmo cuida do profissional ali ou se ele não. encaminha. Ele pode ouvir algo, mas se necessário acaba encaminhando. Porque na escola eles são colegas de trabalho, né? Sim. E E aí aí não pode atender. não Não deve, pode. né? Sim. Na pandemia, eu comecei a atender muitos professores, muitos professores. E o professor, ele é fundamental, né, na vida das pessoas. Eu falo isso, me fez lembrar a Isabela, minha filha mais nova, quando ela tinha, eu acho que ela tinha uns 2 ou 3 anos, acho que uns 3 anos. Ela veio um dever da escola que perguntou assim, qual profissional você acha mais importante
ela pensou, virou pra mim e falou assim, mamãe, o professor. Aí eu virei pra ela e falei assim, é mesmo? E por que, amor, o professor? Aí ela, porque o professor, mamãe, todo mundo um dia precisou passar por ele. E assim, tão pequenininha, com uma sensibilidade tão grande, né? Aguçada, né? Sim, sim. E é verdade, né? O professor, ele nem sempre é valorizado. E eu fico pensando, eu estou perguntando isso porque a gente vai envelhecendo, né, Daniele? E começa a olhar para trás o que a gente já passou, já fez na vida. E às vezes eu fico pensando, olha, por que que num determinado período eu não pensei que podia ter, né, um psicólogo cuidando desses profissionais? Sim. Eu às vezes me pego pensando em determinadas coisas. Sim. Mas que bom que o mundo está mudando, né? Sim, com a pandemia a procura do psicólogo aumentou muito, muito. Foi um período muito difícil. Muito. E aí as crises de ansiedade aumentaram. Tudo ficou mais difícil, né, para as pessoas. A gente perdeu a convivência, Exatamente. né? Eu falo, Daniela, eu não tenho nada contra esse celular. Nem posso ter, né? Nós estamos aqui na nossa frente, né, diretor? Mas eu fico pensando que a tecnologia, eu canso de falar isso aqui, a tecnologia, ela aproxima o distante e distancia o próximo. Exatamente. No meu ponto de vista. No meu também. E esse toque, sabe, isso faz muita falta. Sim. Eu não sei se, pelo fato de eu ser da época que a gente tinha mãe dentro de casa o tempo todo, Sim. o pai saía para trabalhar e à tarde a gente geralmente jantava com pai e mãe, quando não conseguia almoçar. Os irmãos sempre ali. Hoje as pessoas estão muito distantes. E eu até tive a esperança que depois da pandemia as coisas melhorassem. Sim. Sabe, eu cheguei a pensar isso. Mas não vi isso. Ficou uma coisa muito, muito. Distanciou ainda mais as pessoas, né? Sim. O ser humano começou a ter medo dele mesmo, porque foi uma loucura. Sim. Né? Você olhava para mim, você não sabia se eu estava com vírus e vice-versa. E Sim. tudo isso foi distanciando as pessoas. Sim, e a morte de pessoas conhecidas, né? Muitas. Isso tudo mexeu muito com todo mundo. Mexe com a família que perdeu, mexe com o amigo, né, que perdeu, Sim. mexe com a gente que ficou, porque você é grato por ter ficado, mas ao mesmo tempo é triste por ter visto alguém ir embora. Né? É um sentimento muito, muito dividido. Sim. Né? A gente não sabe se fica feliz porque a gente conseguiu, ou se fica triste porque perdeu. Né? É um sentimento muito, muito doído. Sim. E agora, a psicologia, ela também, com a pandemia, ela também aflorou bem mais, né? Sim, muito, muito. A procura está muito grande. Realmente, aflorou bem. E Daniele, no caso da pandemia, os pacientes, eles são adultos ou crianças também? Crianças também. Crianças também têm crise de ansiedade. Crianças também. E causadas pela pandemia? Sim, sim. É porque elas também ficaram presas, né? Sim. Não iam pra rua. Não iam para a escola, não tinham contato social. Né? Às vezes a gente não imagina, né? Como a pandemia fez um estrago. Sim. Um estrago enorme, na verdade. Sim. E na época da pandemia, eu pensava exatamente o que você falou. Eu pensava que as pessoas se tornariam melhores, sabe? Mas a gente não vê muito isso, né? Porque eu imaginava assim, olha, a gente ficou
sem abraçar as pessoas, Nossa, horrível, né? né? Sem o toque Sim, mesmo, sem prosear, né? Nós estamos sim, proseando aqui. sim. E eu sempre gostei muito de gente, eu gosto de gente. Então eu assim, eu Eu não me também. sentia bem com aquilo, sabe? Esse negócio de distância não é comigo. E eu imaginava, olha, as pessoas agora vão valorizar isso, né? Elas vão Sim, ficar um tempo sem, na hora que voltar, aí eu acho que todo mundo vai querer abraçar todo mundo. Não, as pessoas se distanciaram sim, um pouco mais do que já estavam distanciados. É uma coisa muito estranha, muito estranha. sim. E assim, eu acredito que com o passar do tempo, aqueles que precisam de um tratamento psicológico, na hora que ficarem curados, eu acredito que eles voltem para a realidade, sabe? E no momento, o povo tem que voltar para a realidade. Sim, Né? sim. Você vê que até os comércios, né? O pessoal mudou dentro de casa. E isso é distância, isso é não querer participar do social, né? É se privar do social. E isso é Sim, péssimo para o ser humano. Eu penso que é péssimo. sim. Mas essa questão do se privar, às vezes, tem relação com a parte emocional. Porque algumas pessoas, E é isso. sim, algumas pessoas têm crise de ansiedade quando pensam em sair, entendeu? Então é bem complicado. E eu acredito que, principalmente, quem perdeu as pessoas, né? Sim, Fica um trauma enorme, enorme. Eu me lembro, Daniela, a cena mais triste que eu vi durante a pandemia, né? Primeiro é as mortes, né? Isso sim, não é indiscutível. Mas eu na Rua 15, eu e o Carlinhos, que participavam com a gente aqui da Hora da Prosa, só eu e ele da Rua 15, ao meio-dia. terrível, né? Eu nunca imaginei que eu ia presenciar isso. Sim, Ele até tirou uma foto. Nossa, nós paramos na Rua 15, tudo fechado, tudo. Só nós dois ali. E assim, é uma sensação de medo, sim, né? A sensação é horrível, é sim. horrível. O medo, de alguma forma, ele paralisa a gente, né? E foi isso que aconteceu com as pessoas. Elas ficaram paralisadas, não queriam sair de casa. Bem complicado. Agora, uma curiosidade. Você, como psicóloga, todo mundo vai lá e fala, né? E fala, e fala, e fala. E a Daniela vai resolver o nosso problema. Mas é o que a gente sempre espera, né? Sim. E essa cabeça aí, como é que fica com tanta coisa? Você tem que ter um apoio de uma outra psicóloga, de um Sim, psicólogo? sim, psicólogo vai ao psicólogo. Sim. Porque eu penso assim, né? Chega uma hora que a sua cabeça também não Sim, aguenta. mas o psicólogo, quando vai ao psicólogo, ele vai por problemas pessoais, não por causa do trabalho. Eu, enquanto psicóloga, eu consigo diferenciar. Eu faço os meus atendimentos, eu chego em casa e eu consigo deixar o meu trabalho no trabalho. Mas eu acredito que tem psicólogo que se envolva muito, Não, né? sim. Por exemplo, às vezes acontece eu fazer um determinado atendimento que mexa comigo. Isso acontece, claro. Mas assim, geralmente a busca do psicólogo para ir a um outro psicólogo, é claro que algumas questões profissionais elas vão estar sendo trabalhadas, mas na maioria das vezes eu, enquanto psicóloga, por problemas pessoais, não por questões profissionais. Entendeu? Eu imaginava, Daniela, que um psicólogo precisava do apoio do outro, sabe? Sim, Porque eu, mas precisa. eu penso assim, olha, se eu me colocar no seu lugar, eu sou uma pessoa, eu me envolvo muito com a vida dos outros.
Sim. Eu penso no mês eu ia pirar. Sabe, assim, é lógico, vocês estudaram para isso, tem técnicas, né? Tem Sim. tudo E são envolvido. muitos casos, e alguns muito pesados. Porque se ouvir, se envolver ali, é complicado às Sim, vezes, né? Você conseguir separar. sim. Eu acho uma profissão muito bacana, Mas sabe? isso é necessário para a nossa saúde mental, senão essa separação. Mas que não pira mesmo, Sim, né? sim, é necessário, tem que ser feito. É. Daniela, enquanto você descansa um pouquinho, eu quero só pedir o pessoal que está participando aí conosco para continuar seguindo nossos canais. Gente, ó, cada dia que passa os nossos canais estão crescendo, graças à ajuda de vocês. Então nós queremos agradecer e pedir que você peça seus amigos para também ir lá e se inscrever. Ó. Nós temos no YouTube A Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Facebook, nós estamos com 2 lotados. Hoje, até conversei com a nossa diretora, provavelmente nós vamos ter que abrir o terceiro Facebook, o pessoal está mandando convite e eu não posso aceitar, porque o Facebook não permite. No Instagram, Cristina Carvalho Oficial. Então vai lá, dá um like, comenta, manda um coraçãozinho, sei lá, faz qualquer coisa aí para ajudar a gente. E nós já temos também as estrelinhas. Quem quiser dar estrelinhas para a Hora da Prosa, vai lá, nos ajude também. Bem, eu quero também agradecer os nossos parceiros, sabe, Daniel? Nós temos 2 parceiros, a Drogaria Bem Popular Brasil, que fica aqui em Antônio Casa, ao lado do Banco do Brasil, e a Matos Calçados, que fica no Jardim dos Angadas, o Jardim dos Macacos, também próximo ao Banco do Brasil. Sim. Então nós queremos aqui deixar o nosso agradecimento. E eu quero também agradecer as minhas parceiras, a Jéssica e a Egléia, que estão sempre aqui me ajudando, né, na hora da prosa. Daniela, a prosa está ótima, né, mas o tempo vai passando e a gente nem percebe. Eu queria, agora, esse finalzinho da nossa prosa, que você falasse assim, o que está aí dentro, que você gostaria de mostrar para as pessoas, de ensinar para as pessoas. Se você estivesse do outro lado da tela, o que você gostaria de ouvir de você mesmo, né? Porque as pessoas que acompanham, Daniel, às vezes nos comentários, eles agradecem, sabe? Sim. Tipo, nossa, Cristina, hoje foi bacana, eu aprendi muito, algo que eu desconhecia. Então, assim, eu queria que você deixasse o que você acha que o ser humano precisa ir ouvir. Sim, que o ser humano ele precisa se priorizar enquanto pessoa e tentar ser ele mesmo. Eu brinco e falo que as pessoas elas se preocupam muito com o que os outros vão achar. E não é bem assim. As pessoas vão sempre achar alguma coisa. Então a gente precisa se preocupar com a gente e ser a gente mesmo. A gente não precisa ser o que o outro espera da gente. Para a gente ser feliz, é só a gente sendo a gente mesmo e não o que o outro espera da gente. Então eu acho importante que as pessoas percebam isso e façam dessa forma, porque a felicidade é algo que está dentro da gente e para a gente ser feliz a gente precisa ser a gente mesmo e não o que o outro espera da gente. É que eles acordem cedo, né? Sim, sim. Um dia, Daniele, não me lembro quem foi o profissional que passou por aqui e a gente estava comentando que a melhor idade, eu falei isso, que para mim a melhor idade é depois de 50, tá? Sim. Porque a gente perde o medo. Né? Eu penso que o ser humano ainda tem muito medo do que o outro vai falar. Pois é. E a gente perde esse tempo. Quando você olha para trás, você pensa, nossa, deixei de fazer tanta coisa porque o outro ia falar. Sim, mas o outro sempre vai falar alguma coisa.
Então deixa o outro falar, vai ser feliz. Legal isso, viu, diretora? Você tá precisando ouvir isso, hein? Todos nós precisamos ouvir, né? O Daniel, lá no início eu queria ter te feito uma pergunta, mas a vontade de falar sobre a inclusão era tão maior que eu acabei não falando. Queria que você falasse pro pessoal, você tem 2 filhas, né? Sim. O maridão que deve estar em casa fazendo o quê? Trabalhando? Será que ele está trabalhando? Olha, me contou aí, Anne, o que você está fazendo em casa? Como é que chama as suas meninas? Então, eu tenho a Rosana, de 19 anos, a Isabela, de 11, e o maridão, o Wellington, que me ajuda muito. Você não tem noção do que é uma pessoa especial. É o Wellington. Deus foi muito bom quando colocou ele na minha vida. Olha Muito, que bom, né? muito bom. Eu gosto muito do Wellington também. Eu falei do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. E fugiu o Wellington. Sim, sim. Por sinal, o Wellington é irmão de uma comadre minha, né, gente? Sim. Que deve estar aí assistindo. A Michelle está sempre participando. Sim. Quero mandar aqui um beijo para minha afilhadinha, né, a Mariana. Cada vez mais bonita. A Mariana falou com a Isabela, falou assim: Isabela, eu tô doida pra ver a tia Dani com a minha Dinda, com a minha Dindinha. Esse ano eu nem pude ir no aniversário dela. Sim. Porque eu tava acamado, né? Sim. Mas o próximo eu tô aí, viu, Mariana? Se Deus quiser. Diretora, tem algum aviso, alguma coisa pra gente passar? Não, né? Só a questão das redes. Daniel, você já disse que você não tem vaga, né? Então não adianta a gente querer fazer propaganda pra você, né? Não tem. Não tem. Fazer o quê, né, gente? Bom profissional é assim, né? Se ela fosse uma péssima profissional, estaria com a agenda vazia, mas como é uma ótima profissional, E você sabe, eu tenho consultório em Barbacena e hoje em dia eu tenho consultório aqui também. Ah, é? Que legal. Sim. Eu comecei no consultório da Dirlane Fono. Sim. Ela me ofereceu, ela falou assim, ô Dani, não quer sublocar, não? E aí eu peguei um dia da semana com ela no consultório dela. E deu super certo. Aí eu falei com ela, Dirlane, eu vou ter que abrir o meu, porque um dia só tá pouco. E aí eu abri o meu aqui. Então eu atendo em Barbacena e atendo aqui. A gente sabe que não tem vaga, mas você pode falar quais são os dias que você atende? Porque vai que alguém tenha alta, né? Vai surgir uma vaga. Vai surgir, em algum momento vai surgir. Então, segunda e terça, o dia todo em Barbacena. Eu atendo de 8 da manhã até quase 8 da noite. Quarta-feira, aqui em Antônio Carlos, o dia todo. E no finalzinho do dia aqui eu tiro para fazer os online, sabe? Porque aí eu vou para casa, fico um pouquinho com a família. Não pode esquecer e no finalzinho do dia eu faço os online. Na quinta eu trabalho de manhã em Barbacena e à tarde aqui e no finalzinho do dia online de novo. E na sexta eu deixo só para os online. Mas é uma vida bem puxada, né? Não é fácil, não. E teve uma época que eu tinha uma paciente que estuda em Safortes e ela começou com horário integral na escola. Ela me pediu, Daniela, me atende no sábado. E aí acaba atendendo, né? Não teve jeito, eu atendi. Porque eles falam que o psicólogo nunca deve ser amigo do paciente assim, no dia a dia, né? Mas acaba se tornando amigo. Não tem como. Porque... O vínculo é estabelecido, não tem jeito. Por mais que você seja profissional, esse vínculo, ele acontece. Sim. E isso que é bacana. É isso aí. Daniele, olha, eu quero te agradecer muito em nome da equipe da Hora da Prosa. Fiquei muito feliz, viu? Nós ficamos muito felizes com a sua presença. A Hora da Prosa está de portas abertas para você. O dia que você precisar divulgar alguma coisa, ou se quiser voltar, vai ser um prazer. Porque a psicologia tem tanto papo legal, né? A gente pode prosear aqui uma noite inteira só sobre psicologia. E eu quero te pedir um favor. Eu não sei se o Luiz Antônio vai assistir em algum momento, mas ó, tá assistindo Luiz Antônio? Conversando com a sua irmã, eu descobri que você já escreveu um livro.
Eu me lembro de você quando você escrevia seu jornalzinho, né? Você era uma criança. E hoje, a gente falando sobre isso, ela falou do livro. E eu gostaria de adquirir esse livro e gostaria muito, na oportunidade que você vier para Antônio Carlos de férias, eu gostaria de trazê-lo na nossa Hora da Prosa. Vou ficar muito feliz com a sua presença também. Ok? Depois você manda aí para nós aonde que eu posso adquirir o seu livro. E parabéns pelo seu trabalho. Fico muito feliz de saber que você se tornou um grande jornalista. Parabéns. É um sonho que virou realidade. E é tão bom quando a gente recebe aqui, Daniela, bem pessoas de fora também, eu gosto de recebê-los, mas eu fico muito feliz quando eu vejo que o Antônio Carlense está ganhando o mundo. Isso Graças é muito a bom, Deus. né? É isso aí. Parabéns e que Deus continue te iluminando. Amém. E você continue sendo essa profissional grande que você é. Amém. Né? Que você continue tratando os seus pacientes com esse carinho que você demonstra o tempo todo. Sim. Viu? Valeu, muito obrigado. Gente, olha, infelizmente a prosa acabou, né? E a semana que vem nós vamos ter aqui uma pessoa que vai mostrar para nós um trabalho social muito bacana. É uma pastora, sabe? O nome dela vai ser surpresa, né, diretor? A gente solta só no final da semana. Participe com a gente semana que vem de mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Esperamos vocês na terça-feira, se Deus quiser e Ele quer. Valeu, obrigada.